Olá, eu sou o Osmair Júnior e esse é o Talk Empreendedor, o programa que foi feito pensando em você que quer empreender, dar o start e rumo ao empreendedorismo. Então já se inscreva no canal e aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar alguns links úteis e também o contato do nosso convidado de hoje. E por falar nele, eu quero fazer aqui a leitura, a apresentação. Hoje o nosso convidado é alguém que respira empreendedorismo desde cedo. Literalmente nunca teve a carteira assinada, olha só. Diretamente de Caxias do Sul, mas há 10 anos construindo sua história aqui em Balneário Camboriú. Ele é formado em administração com ênfase em marketing, chefe de cozinha por paixão e fundador da Import Fresh Food Shop, um negócio que nasceu da vontade de oferecer saúde, sabor e praticidade. Nos bastidores, ele é um cara apaixonado por esportes, viagens, leitura e, claro, por cozinhar. Para ele, a chave do sucesso está na consistência e a grande virada na sua carreira foi a coragem de mudar de cidade e abrir um novo negócio do zero. Receba com a gente no Talk Empreendedor, André Hoffman. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Osmair. Quero agradecer imensamente o convite, dizer que é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com você e com vocês ouvintes. E espero poder inspirar todos a empreender e a Muito fazer bom. parte do nosso time, né? Afinal de contas, são os empreendedores que mudam o mundo. Isso aí. Perfeito. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, E muito obrigado. tamo junto. E antes da gente mergulhar nesse episódio que está riquíssimo de muitos insights para você, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores. Transforme o seu bem-estar com a Kenbi, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha a Kenbi e sinta a diferença na sua saúde. Temos cupom de desconto aqui na descrição. Transforme o seu espaço com a elegância e inovação da Weir Móveis, móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Visite a nossa loja em Balneário Camboriú ou nos encontre online para inspiração e qualidade, descontos de até 10%. Se a gestão de ponto da sua equipe ainda dá dor de cabeça, é hora de mudar isso. Com a IOPoint, você automatiza o controle de jornada com um sistema 100% digital, seguro e dentro das normas da LGPD e da Portaria 671. Funciona direto do celular, sem burocracia e com relatórios prontos para o departamento pessoal. Quer saber mais? Chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Agora sim, André. Obrigado mais uma vez. Eu gosto sempre de começar perguntando e querendo de fato conhecer mais a sua história. Quem é o André? Como que o André chegou até aqui? Vi que você nunca teve a carteira assinada, mas já trabalhou em algum lugar. Conta para nós como que foi até chegar hoje na Import Fresh Food. Legal. Cara, deixa eu contar uma história, começando com uma história que acho que foi aqui, faz o quê? Um mês mais ou menos, a gente estava no escritório e a gente estava conversando e eu sou uma pessoa apaixonada por empreender. E identificando, lembrando do passado, época de escola, isso já estava aceso, tinha um fogo que queimava aqui dentro de mim a questão do empreender, de Legal. transformar vidas, de mudar o mundo através do empreendedorismo, porque eu vejo que é o empreendedorismo que transforma vidas. É ele que faz a diferença hoje, é ele que move a economia, é ele que gera emprego, é ele que faz a máquina Perfeito. como um todo girar. Porém, hoje é muito difícil, né? Não é fácil, não é simples. A pessoa tem que querer empreender. E lá atrás, lembrando da época do colégio, acho que era primeiro, segundo ano do ensino médio, né? Aham. Eu sempre fui uma pessoa mais da turma do fundão, vamos dizer assim, né? E sempre pensava, cara, o que que eu posso criar, o que que eu posso fazer? E a gente tem aqueles colegas mais da turma da frente, né? Que visando 100% o vestibular e passar Sim. e medicina e primeiro. E, cara, um dia uma menina lá, humilhar é uma palavra forte, mas ela chegou pra mim e falou: "Cara, tu não faz nada, meu, tu fica aí zoando e a gente aqui querendo passar em medicina, porque eu vou ser médica e tu vai ser o quê, André?" Caramba. Eu falei: "Cara, eu vou ser o dono do hospital que tu vai trabalhar." Olha só. Então, eu digo que fazendo uma reflexão, o Sim. como o empreendedorismo já está dentro de mim,
Então eu Sim. digo, eu já comecei a empreender ali com 15, 16 anos, eu já vendia pacotes de turismo. Então eu já organizava excursões de viagens estudantis e já vendia ali com 15, 16 anos na época da escola. E esse se tornou meu primeiro negócio, né? Eu, Sim. juntamente com um sócio, a gente expandiu esse setor de turismo estudantil em toda a Serra Gaúcha. Olha. E eu digo, empreender tem que querer, né? Eu lembro na época eu viajava 1.000 quilômetros por semana. Eu atendia toda a Caramba. Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Gramado, Canela, São Marcos, Bento, Vacaria. E às vezes eu passava por todas as cidades no mesmo dia. Então eu digo, começou ali, Sim. certo? Depois eu tive um tempo que eu morei fora do Brasil e fiz faculdade, me formei. E a minha família trabalha com restaurantes. Então eu Uhum. sou nascido e criado dentro do setor da alimentação. E dito isso, enquanto meus amigos brincavam muitas vezes de carrinho e algumas outras coisas, e brincadeiras normais de criança, o André estava brincando numa cozinha. Ele já era apaixonado por a Sim. questão de cozinha. Ele estava numa cozinha enrolando garganelle e montando salão. Então eu digo que são grandes aprendizados que hoje Sim. fazem a diferença na minha caminhada, que está enraizado lá atrás na minha infância, né? Sim. Então, muito bacana. Aí chegou a época, fiz faculdade, me formei e trabalhei um tempo, ajudei meu pai a abrir um restaurante. Uhum. E na cabeça dele, ele, pô, tô criando um restaurante pro meu filho tocar, né? Uhum. E aí eu comecei com muito conflito interno, porque eu disse, cara, pô, tudo isso é muito legal, né? Mas não é o meu sonho, não é o meu desejo, não é o que pulsa o meu coração. E aí eu entendi que aquele era o sonho e o desejo do meu pai. Sim. E muitas vezes o sonho e o desejo dele para mim. Sim. E eu sou pai, você é pai, tu sabe que às vezes a gente já idealiza o melhor para o nosso filho, Sim. né? Mas a gente também tem que apoiá-lo a ele buscar o melhor que é para ele, Exatamente. né? E naquela época eu tinha acabado de casar com a minha esposa Camila, grande parceira da minha vida e responsável, com certeza, para a gente chegar até onde a gente chegou até hoje. E a gente casou e a gente tomou uma decisão que a gente queria iniciar a nossa caminhada, a nossa trajetória e empreender por algo que pulsasse o nosso coração e por algo que pudesse transformar vidas, né? Uhum. Aí a gente, enfim, comunicou a família, tudo, que a gente estaria se desligando. Na época ela trabalhava comigo ali Uhum. e todo mundo chamou a gente, pô, eles são loucos, né? Pô, vão abandonar tudo para se mudar para Balneário Camboriú. Pra quê, né? Todo mundo pensou, pô, vão lá fazer nada, né? Curtir praia, se divertir e ter vida boa, né? Basicamente, o Ah, pré-julgamento das pessoas já, né? sim. E só que a gente sabia que não era isso. Então eu já digo, o primeiro ponto muito importante para a gente guardar é que a gente não pode se deixar influenciar pelos outros, porque os outros falavam coisas que a gente sabia que não era verdade. Sim. E a gente não tomou isso como verdade para nossa Sim. vida, porque a gente sabia a nossa verdade e a gente sabia que com o tempo a gente iria poder mostrar para eles que a gente realmente tinha um propósito, uma visão e realmente queria fazer algo diferente. Então tu vê aquele pré-julgamento das pessoas de, pô, o André vai largar tudo. Sim. E daí eu pensei, cara, tudo o quê? Qual é o tudo que eu tô largando? Porque na minha cabeça não, pô, era o Sim. sonho do meu pai, o negócio do meu pai, a forma dele, e é lindo, ele é um grande empresário, mas não era o meu sonho. Sim. E aí com isso a gente chegou em Balneário Camboriú em 2015. Então, hoje a gente sou sócio fundador do Impot. Até fazer um briefing hoje, o Impot tem franquias, a gente tem uma franqueadora, a gente tem uma indústria própria que a gente produz para nossas lojas. Já Uhum. temos 15 franquias operando, certo? 2 lojas próprias. Porém, tudo isso é muito lindo e quem olha de fora ou quem vê a gente nesse momento hoje, acha que é sorte, que olha lá, vida boa, ninguém sabe o que está por trás. Mas tudo isso começou lá em 2015 comigo e com a minha esposa. A gente chegou em Balneário com o foco de empreender. Sim. E ela falava para mim, o que nós vamos fazer? E eu falava para ela, passo número 1, achar um bom ponto. E em cima do ponto a gente idealiza os negócios. Porque eu sou um aficionado por empreender. Então no meu computador hoje eu tenho em torno de uns 10 negócios montados e criados Olha. no segmento da alimentação, claro, né? Que é a minha Sim. paixão. Então tem ali cardápio, nome, o que vai fazer, propósito, visão, valores do negócio. E aí eu falei para ela, vamos achar o ponto, vamos entender a cidade e aí a gente entende qual desses projetos vai fazer sentido para Sim. nós. Mas tinha um que já pulsava imensamente no nosso Hum. coração,
que era salada. Era transformar a salada em um prato principal. Porque numa viagem que eu fiz uma vez na minha vida em Nova York, eu tive o prazer de comer uma salada lá. E eu viciei. Eu quis comer aquilo todo dia. Porque eu entendi que salada é muito mais do que uma folha de alface, uma cenoura, beterraba, um tomate e um fio de azeite. Ela realmente pode ser uma alimentação completa. Uhum. Aí começamos a procurar ponto comercial. Todo dia a gente acordava e andava a cidade de Balneário Camboriú, né? Uhum. Acho que, se eu não me engano, são 7 quilômetros de um ponto a outro, mais ou menos. Uhum. A gente saía todo dia pela Avenida Brasil, voltava pela Atlântica. Aí, primeira contestação nossa foi que deveria ser na Avenida Brasil, pois a Avenida Atlântica, um lugar muito turístico, um lugar onde a cidade não pulsava, e a gente sempre teve algo muito forte, que a gente não queria fazer nada para o turista. Uhum. O turista seria um plus para o nosso negócio, Sim, mas não seria o que iria mover ele. A gente sim, entendeu que a gente queria realmente fazer para as pessoas de Balneário Camboriú. sim. Que Encontramos um legal. ponto, após 4 meses caminhando, paramos assim, uma loja muito bem localizada, na Avenida Brasil com a Rua 901, 2 quadras do Shopping Atlântico, no coração de Balneário Camboriú. A gente olhou, cara, é aqui. Aí sentamos na frente, passamos ali 10, 15 dias, chegava 8 da manhã, até a noite ficava na frente sentado, identificando o ponto, entendendo quem passava na frente, qual o tipo do público, tinha movimento, como é que era o comércio na redondeza, qual era o fluxo de pedestre, de carros, que tipo de pessoa passava ali na frente. E entendemos que ali era o lugar certo. Mas esse ponto, apesar de ser na Brasília, era tão escondido e tão pequeno que a hora que a gente ligou, a gente teve uma surpresa, que ele estava para alugar desde o primeiro dia que a gente começou a procurar ponto em Balneário Camboriú. Mas nós nunca tinha identificado ele, de tão escondidinho que ele Sim. era, porque ele tinha uma parede assim e o fluxo ele era o contrafluxo, sabe? Ficava escondido. Enfim, aí iniciamos nosso projeto do Empote. Sentamos, conversamos, falando, cara, a salada é o que nos move. Então ali a gente definiu a visão do Empote, que é ser referência no segmento de saladas em todo o território brasileiro. E o principal, o propósito. Eu vejo que empreender hoje, pessoal, é ter um propósito muito grande, porque é o propósito que nos move. Eu sempre digo, tudo que a gente faz com paixão e com propósito, o resultado financeiro vem. Mas se a gente colocar o financeiro à frente, a coisa não funciona, Sim. porque não existe propósito. E os clientes, hoje, eles compram propósito de empresa. Então a gente entendeu que o nosso propósito era inspirar e transformar vidas através da alimentação de verdade. Com isso, a gente reinventou o conceito de fast food, criando o que carinhosamente a gente chama hoje de fast fresh food, que é literalmente um fast food de comida fresca. E na época a gente tinha muita força, muita vontade, muita fé e mais nada. Não tinha apoio da família, dos amigos, quanto mais dinheiro para investir, né? Mas a gente entendeu que fazer o melhor que a gente pode fazer com o melhor que a gente tem naquele momento. E não arranjar desculpas. Sim. E aí a gente começou a desenvolver uma marca, a qual desde o início a gente já tinha a visão do que a gente queria ser. Então a gente pensou em ser uma marca que podia ser registrada, uma marca fácil, que traduzisse um pouquinho o que a gente gostaria. Sim. Então pensamos na marca, acho que foi a parte que a gente mais investiu. Uhum. Depois fomos para a parte arquitetônica, reforma de loja. Nós fizemos a primeira reforma da nossa loja. Sim. Que legal. Nós assentamos azulejos, nós limpamos, nós Cara, eu acho literalmente isso muito pintamos. legal, cara. Me diga que tu tens foto desses momentos. Tem foto guardada, né? Temos Cara, isso é fotos muito guardadas. legal, cara. Eu também tenho algumas fotos ali de alguns inícios e é muito legal. Volta e meia ir lá, dar uma olhada na foto e se lembrar, cara, olha só como tá hoje, como foi lá atrás também. Eu acho isso muito legal. É que eu vejo que hoje, né, as pessoas querem um resultado imediato. Sim, E aí elas olham empresas grandes e elas acham que a empresa nasceu grande. Mas não. Tem sim, uma frase que eu uso muito. Tudo que nasce pronto, nasce morto. Porque as coisas elas são construídas. sim, A gente constrói. Então a gente tem que ter a visão. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Mas a gente tem que entender que existe uma trajetória para isso. sim, total. Porque há 10 anos atrás, se em um ano eu tivesse conquistado o que eu conquistei hoje,
já não teria mais nada, porque eu não estaria preparado. Sim, Então, o processo é a parte mais importante da caminhada, porque é onde a gente aprende, onde a gente se molda, onde a gente evolui, sim, onde a gente vai se preparando para alcançar o que a gente quer. exatamente. Então, cara, todos os equipamentos eram usados. Tudo que tu imagina foi assim, ó, mas era com muito amor, com Sim, muito carinho, com muita dedicação. E a gente sabia onde nós iríamos chegar, mas a gente tinha que ter um início. E a sim. gente não arranjou, a gente não pôde botar a falta do dinheiro, dificuldade, qualquer coisa como Então não empecilho. tinha desculpa, então. A Não desculpa tinha não era desculpa. permitido. Só tinha uma possibilidade: fazer dar certo. Sim, Não tinha outra, porque a gente tinha clareza. E aí, enfim, obra e tal, para mim não me alongar muito na história. Fizemos obra, chegou o grande dia, abrimos a loja, né? Aí, preocupação nossa número 1, desde o início, a gente faz a mesma coisa que a gente faz hoje. É salada, a gente tem os wraps, sanduíches, suco natural e sempre produzindo tudo. uhum, Então, desde o primeiro dia que o Empote abriu, a gente se preocupou com segurança alimentar. Então, toda a nossa parte de vegetais, folhas, essa parte crua, a gente tem sim, parceiro com um grande fornecedor que nos entrega tudo higienizado, uhum, cortado do nosso padrão e limpo. Não é porque a gente começa pequeno que a gente não pode começar sim, organizado. sim, exatamente. Então, número 1. 2. Na época não tínhamos como ter uma indústria, uma cozinha, mas tínhamos um fogão em casa. Então, como é que era a nossa rotina? Virava a noite cozinhando, 7 da manhã para a loja, passava o dia trabalhando, chegava em casa, produzia para o dia seguinte e trabalhava de domingo a domingo. Por Sim, quê? Qualquer real importava. E detalhe, era eu e ela. Tivemos uma grande ajuda da minha sogra, que foi quem realmente acreditou na gente e veio nos dar uma força. Mas nós não tínhamos como contratar funcionário. sim, E aí iniciamos e, cara, pô, a gente comemorava uma salada vendida, 5 saladas vendidas, 10 saladas vendidas. E a gente ia indo, né? Pô, um ano completamos, estava vendendo 30 saladas por dia. E o que mais tinha era pessoas falando: cara, põe um frango aí na frente, vitrine para vender, para vocês faturarem. Põe uma máquina de sorvete. Põe não sei o quê. Porque vocês estão loucos. Vender salada. E pensa, né, Osmairo, 2015, quem imaginava sim, comer salada num pote plástico na época como uma refeição? Só que a gente tinha muita convicção de onde a gente queria chegar, para onde o mundo estava caminhando, e a gente falou: não, o nosso business é esse, a gente vai sim, seguir firme e forte. E assim a gente seguiu. E aí foi indo. E o que a gente percebeu? Que para mim é a melhor pesquisa. Tu pode chegar pro teu cliente e dizer: tu gostou? Muitas vezes, por mais que ele não gostou, ele vai dizer: eu gostei, né? sim, Mas ele voltar todo dia, você não precisa perguntar se ele sim, gostou. exato. E a gente percebeu que todo mundo que comia voltava. Mais do que voltava, trazia um amigo para conhecer. Olha que legal, cara. Então a gente foi crescendo de uma forma orgânica e natural. Quando completamos 2 anos e meio mais ou menos, foi quando deu a virada de chave. Nesse meio do caminho, é óbvio, quase quebramos. Ficamos sem dinheiro, fomos a banco, pegamos empréstimo a taxa de 4% ao mês, porque quem ia querer emprestar dinheiro para nós? Mas assim, a gente tinha certeza de onde a gente ia chegar. Sim, E a gente falou: cara, isso não vai ser empecilho, a gente vai chegar lá. Aí superamos esses desafios, ali mais ou menos do segundo para o terceiro ano, deu aquela virada. Aí nessa loja, ela tinha 20 metros quadrados, ela sentava 3 pessoas dentro e tinha um mini deckzinho com mais 3 pessoas, ou seja, 6 pessoas era tudo que a sim, loja comportava dentro. Basicamente, para um entrar, um tinha que sair. Cara, vendemos 555, 57 saladas em um dia em um nessa dia. loja de 20 metros quadrados. Trabalhamos em 12 funcionários dentro da nossa cozinha. Era lindo de ver. Ninguém se movia. Era só um passa para cá, para lá, para cá, e a coisa aconteceu. Cara, era fila virando praticamente a esquina. E a gente falou: cara, é esse o caminho. Aí teve o primeiro divisor de águas. Ali a gente estava começando a respirar, né? Pô, que legal, nosso negócio foi bem aceito, estamos no Sim, caminho. A importância de seguir o propósito, de sim, seguir firme na visão, né? Aí um amigo meu chegou para mim e falou: André, consegui um ponto para ti, que é onde a nossa loja atual da Brasil era uma quadra de onde nós sim, estávamos e uma esquina.
E ele falou, cara, consegui pra ti, liga pra essa pessoa que ela vai te alugar essa sala. Eu falei, cara, meu Deus, eu acabei de conseguir respirar. Ele falou, cara, tu tem que fazer isso. Sim, Gilson, o nome dele. Porque no meio dessa caminhada, tu vai entendendo que vem pessoas também que querem teu bem, que te sim. ajudam. Então é muito importante a gente se aconselhar e escutar pessoas mais experientes. Aí liguei pra essa pessoa, oi, tudo bom e tal, me falaram de uma sala pra alugar. Ah, sim, sim, eu só tô te atendendo porque o Gilson pediu pra mim conversar contigo Olha, e eu já tava fechando com uma farmácia a locação da loja, então tu tem 1 hora pra me dizer se tu quer ou não quer alugar a loja, senão eu tô fechando com a farmácia. cara, pressão, né? Cara, assim, te juro. E eu falei, não, tu não tá entendendo, amanhã eu te respondo, deixa eu, pô, dormir e pensar. 1 hora, tchau. E desligou o telefone. Caramba. Eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Pô, liguei pro meu pai, pra um outro amigo, vamos se aconselhar, né? E aí todo mundo, cara, se tu tá nessa loja de 20 metros quadrados, apagado e tu tá fazendo isso, se tu for pra uma esquina, pô, tu, tu só vai Sim, aumentar. Só que, pô, o medo, acabei de começar sim, a me recuperar, a coisa fluindo. E empreender é isso, né? Quando tu acha que tu sim. chegou num nível, cara, tu vai, e assim tu Sim. vai avançando, vai indo. Sempre, as Literalmente. dificuldades, elas nunca acabam. Elas só vai Só vai aumentando o aumentando o tamanho, nível, o né? nível. Aí eu e minha esposa conversamos. É isso, né? Não tem o que a gente pensar. Sim, Tamo junto, vamos, fechamos. Aí consegui, alugamos a sala. E aí sim, essa segunda loja a gente conseguiu montar do jeito que a gente sempre gostaria que fosse. sim. Com o forno que a gente gostaria, com as geladeiras, com os balcões. Então a gente fez uma loja nova. Que legal. A gente foi pra loja, a gente desenhou a loja toda no chão. A gente simulou fluxo de cozinha, simulou tudo. E aí, do dia que a gente abriu nesse novo endereço, o movimento dobrou na hora. E aí, relatos Que de legal. clientes. Cara, sempre quis conhecer vocês, mas aquela loja era muito pequena e apertadinha, não tinha como Olha entrar. aí, cara. Bem assim. Aí a gente, pô, que legal. Decisão certa. Que legal. E olha só, André, o meu escritório quando eu comecei era ali dentro da galeria. Sim, Então a Camboriú. eu sempre passava por ali. E eu via sempre muito movimento, sempre cheio, eu já era cliente desde aquela época ali. E aí eu sempre fazia aquele caminho, né? Passava na frente da loja e aí eu vi que um dia não tava mais lá. E até eu pensei, poxa, mas sempre cheio, né? Não tá mais aqui. E aí eu vi que logo mais à frente ali tava muito bacana, cara, muito bacana. E lindíssimo o espaço hoje lá, né? Fico muito feliz que teve essa transição e é a questão da coragem também, né? Ali em 1 hora tomar a decisão e vamos lá, né? E encarar esse novo desafio, né? E falando em desafios, André, qual que foi o maior desafio que você considera que você enfrentou em toda a sua caminhada aí com o empreendedorismo? Tem algum assim específico que você pode destacar? Cara, eu digo que desafios são Eu diários, sei né? que é Eu sempre exatamente. digo, o empreendedor, ele todos os dias ele acorda com o que ele sabe que tem que resolver. Mas ele sempre sabe que vai aparecer algo novo no dia Sim, que não tá dentro do script, né? sim, Mas eu vejo, cara, a gente tem vários para passar aqui, mas vamos tentar trazer assim o que mais pode servir para as pessoas. Eu vejo, cara, um desafio são pessoas, né? E foi o que eu mais aprendi nessa caminhada, a lidar com pessoa e a ser menos impulsivo. Há 10 anos atrás eu era uma pessoa muito impulsiva. Então, pô, uhum, chegava na minha loja uma coisa errada, eu já, pô, dava na lata. uhum, E essa caminhada me fez entender que essa não é a forma. E essa é a forma errada de empreender e de gerir. Então, eu diria que o meu primeiro desafio foi entender e aprender a tirar a impulsividade de lado, a lidar com pessoas e fazer as pessoas acreditarem no teu propósito, no teu sonho. Porque hoje o salário ele é importante. Mas a pessoa tem um plano de carreira, tem um propósito. Hoje o nosso colaborador ele entende o porquê que ele acorda todo dia e vai para a loja trabalhar. uhum, Eu digo para eles, cara, a gente está aqui para mudar vidas. Através de um alimento, de um sorriso, de um bom dia, boa tarde, boa noite. O ser humano hoje é cada vez mais carente. Às vezes a salada é a desculpa que ele tem para ir até a tua loja para conversar contigo. uhum.
Então, eu diria que, cara, a questão das pessoas, e a gente não pode usar isso como desculpa. Hoje em dia, a que a gente mais escuta é: ah, não tem gente para trabalhar, pessoas é difícil, tá complicado. Cara, não tá. Se tu tem organização, tem processo, tem propósito, tem valores e saber lidar com elas, tu vai ter um time muito engajado. A gente fala hoje o nosso turnover no Import, ele é baixíssimo, baixíssimo. Então, eu diria que as pessoas seriam um grande desafio que eu tive nessa caminhada e Sim, que a gente sempre vai ter, né? exatamente. E o que que você acredita que foi, eu sei que até hoje ainda é uma construção, mas o principal fator de sucesso da Import, você acredita que foi o quê? Cara, vamos trazer alguns. Eu acho que o primeiro, né? A gente trouxe um produto inovador, né? Na época a gente foi acho que o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros no Brasil inteiro a tratar a salada como fast food. Então a gente trouxe um jeito diferente de comer salada. Uhum, E a gente entendeu isso nesses 10 anos, relatos de clientes fazendo: cara, eu não comia salada, agora eu sou viciado, uhum, mas eu só como no em pote. A gente até brinca, né? Antes era uhum. salada, agora é em pote. Então, pô, eu amava pizza, mas agora eu tenho mais vontade de comer essa salada do que uma pizza de tão boa que é. Olha, Então eu digo, cara, eu vejo que o produto que a gente trouxe, a qualidade, o frescor, o trabalhar minimamente processado. Então, o que seria minimamente processado? É não trabalhar com aditivos, não trabalhar com conservantes, não trabalhar com alto teor de sódio, açúcar. A gente literalmente, por exemplo, nossa proteína frango, a mais vendida. Cara, é peito de frango cozido a vapor, desfiado e servido. Não tem. uhum, E hoje em dia o mercado é um frango também tem frango, porque ele tem muitas outras coisas. sim, E quem nunca comeu em algum restaurante, algum estabelecimento e ficou pesado depois? sim, A barriga pesou, fica voltando, porque devido aos ultraprocessados. sim, Então eu vejo que, cara, a qualidade desde o início, a questão do produto inovador que a gente trouxe e sempre prevendo o futuro. Hoje a alimentação saudável ela vem crescendo demais, mas ainda é nada perto do que vai ser. uhum. Nos Estados Unidos hoje, no mall, 70% do mall hoje da praça de alimentação já é saudável. Caramba, No Brasil hoje acho que não é 5% do mall saudável. Então olha o oceano que a gente tem. sim, Então eu digo, cara, a gente criou um negócio que está num oceano azul e com uma perpetuidade muito grande. sim, Se a gente analisar a geração Z hoje, né, que é a mais nova geração, é a que menos consome bebida alcoólica, é a mais preocupada com a saúde, a mais questionadora, a que quer comprar de empresa que tenha propósito, certo? E a que ostentar para eles não é uma foto do lado de um carrão, é ter tempo, é exercício físico, é se alimentar bem. é isso que eu ia te perguntar, como que você enxerga essa geração em termos da saúde, do cuidado em si com a saúde, da alimentação e tudo mais, né? Mas já acabou até respondendo, né? Até em termos de curiosidade, para te ter ideia, Osmair, hoje a gente tem muito mais jovens que eu digo é jovens e crianças mesmos, 7, 8, 9 anos, 12, 15, que leva o pai comer salada a primeira vez. Olha, E não o pai leva o filho. sim. Uma vez eu estava na loja ali atendendo, aí chegou um casal com duas filhas. E ele olhou e falou: cara, que absurdo, vim comer salada. Eu vim porque minha filha me obrigou a vir. Aí tu vê, pô, a filha levou. Aí depois ele voltou e falou: cara, retiro o que eu disse. Isso aqui é maravilhoso, amei, virei cliente. Sim, Então ele sempre diz: hoje o maior desafio do Import é te levar a primeira vez a provar os nossos produtos. sim, Porque depois tu acaba se tornando cliente porque a gente vende valor. sim. Que legal, André. E você comentou já em algumas partes aqui da nossa conversa sobre clareza e sobre propósito. O que que tu pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando, até mesmo aqui de Balneário Camboriú, elas vêm de outras cidades, de outros lugares para abrir negócio, uma porque acreditam que em Balneário tudo é muito fácil, vou abrir um negócio, vou ganhar muito dinheiro. Vende-se muito essa imagem de Balneário Camboriú. E as pessoas vêm e não tem muito essa questão do propósito, do porquê. Como você falou, muitas vezes colocam o dinheiro na frente e elas não têm muito essa questão da clareza propriamente dita.
Então, o que que você pode falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Ter clareza e também propósito. Certo. Cara, tu trouxe um ponto muito importante, que quando eu cheguei em Balneário Camboriú, eu fui buscar um ponto comercial. E a primeira coisa que eu escutei foi: tu chegou na cidade do latão e latinha. Falei, cara, que é isso? Latão e latinha. Latão fazendo um negócio, no dia seguinte latinha um negócio. Foi. Grande filosofia, hein? Cara, então imagina, foi o meu primeira semana de Balneário Camboriú, eu já escutei isso. Eu falei, pô, legal, agora tô bem motivado a continuar minha caminhada. Então, mas onde é que eu quero chegar com isso? Que muitas das pessoas vêm com isso, de eu vou enriquecer na temporada. Então as pessoas vêm pra cá pensando, tem uma temporada, eu vou abrir um negócio e vou Sim, ficar rico. Acho que isso já aconteceu em Balneário Camboriú se nós voltar 30 anos atrás. sim, Hoje não é mais isso. Hoje tu tem que trabalhar para as pessoas. Eu digo, hoje o Impote, ele não depende do turista. O turista é um plus. É muito bom, ajuda, óbvio, pega a temporada, aumenta o sim, faturamento significativamente, sim. Mas não é porque o turista foi embora que o nosso negócio morreu. Pelo contrário. Existe uma vida, existe pessoas. Então, quando a gente for começar um negócio, a gente precisa ter clareza do que a gente quer fazer, clareza, e o propósito é por que o meu negócio existe. sim, Que é, cara, hoje empreender é tu solucionar uma dor, né? Que é o quê? Como é que eu vou atrair clientes pro meu negócio? Eu tenho que resolver um problema da população. No caso do Impote, foi resolver o problema do se alimentar, que é, se nós olhar 10 anos atrás, qual lugar tu poderia sair para comer, rápido, prático, saboroso, fresco e saudável. Tudo isso em menos de 10 minutos. Não tinha. Então a gente veio resolver um problema. sim, Então eu digo, a hora que tu empreende, tu tem que pensar, cara, qual o problema que eu tô vindo resolver para a população? E não se influenciar pelas vozes. sim, Porque o que mais vai ser pessoas vindo palpitar o teu negócio. Cara, no meu, comentei antes, era frango, era casquinha, era X. Cara, queriam botar tudo dentro dele. sim, mas deixa só te interrompendo. Como que a pessoa, ou qual característica que ela tem que desenvolver para bloquear essas vozes, para ela não ouvir isso? Porque, com certeza, hoje o que mais tem são pessoas querendo dar pitaco ou falar coisas sem talvez ter conhecimento sobre aquilo. Então, como que a pessoa ela realmente vai, não, pera aí, eu não dá licença, é o meu negócio, eu sei para onde eu tô indo, não vou ouvir, não vou fazer isso. O que que a pessoa precisa ter para não ouvir essas pessoas? Cara, eu diria que passo número 1 para te iniciar a empreender, ter um bom planejamento estratégico. Ah, mas então eu preciso contratar alguém para fazer? Não. Tu pode tu sentar mesmo hoje e traçar coisas básicas, como eu falei, cara, qual o meu propósito? Aonde eu quero chegar com o meu negócio? Né? O que eu quero alcançar com ele? Quais são os meus valores? Tu, Osmair, como pessoa, tem os teus valores de vida, certo? Sim, Que tu não abre mão. Eu tenho os meus. E a empresa tem que ter. Qual cultura eu vou dar à minha empresa? A cultura é, eu vou permitir o funcionário fazer o que ele quer? Ou realmente aqui dentro o que vale são os meus valores, as minhas regras? Eu sim, digo, processo gerencia pessoas. E não pessoas gerenciam processos. Então, a partir do momento que ela tem isso no papel, ela tem que entender que isso é o guia dela. sim, Então, não é porque uma pessoa vai vir aqui e vai dizer, cara, coloca isso no teu negócio, que tu vai lá, vai apagar o que tu já fez sim, e vai reescrever. Então, claro que isso tem que ser revisto de tempos em tempos. sim, Então, para não se influenciar com isso, sabe? Então, é bom a gente ter no papel aonde a nossa empresa vai chegar e levar isso a sério. Aí, outra coisa é tu se aconselhar com pessoas experientes. sim, É completamente diferente. Porque hoje em dia, para te motivar a fazer alguma coisa, não tem ninguém. Mas para te desmotivar, tem muita gente. sim, E tem uma coisa que eu sempre digo: empreender hoje, todo mundo empreende. Concorda que se tu for no seu mercado hoje, comprar uma caixa de paçoquinha e vender na rua, tu tá empreendendo, né? sim, Tá empreendendo. Mas empreender é o primeiro passo. O segundo é se tornar um empresário. E para isso tem que buscar conhecimento, tem que estudar, tem que ler. Porque como é que se tornou um grande empresário, que é a próxima etapa do empreender? sim.
é quando tu não vai mais tu comprar paçoquinha e vender na rua. É quando tem uma pessoa que compra paçoquinha, tu estoca e todo dia sai 100 vendedores vender paçoquinha na Sim, rua. Aí tu se tornou um empresário. E eu acho que essa é a grande sacada. sim, E o grande problema hoje é que as pessoas querem resultado imediato. sim, Imediato. E sim. Nossa. não existe milagre, não existe resultado imediato. Então, por isso que, de repente, poucas pessoas resolvem empreender, ou por isso que, não recordo ao certo se é 70%, 80% das empresas quebram nos primeiros 2 anos. Sim, Eu tinha tudo para fazer parte dessa estatística. Se eu não tivesse tido a coragem de pegar dinheiro no banco, se eu tivesse escutado os outros, que salada não ia dar certo, que eu tava louco, eu ia quebrar em 2 anos. Mas sim, não, é acreditar na tua ideia. Tu precisa acreditar na tua ideia quando tu vai empreender. E se aconselhar com pessoas experientes. Porque já conversei com muitos empresários de sucesso. Todos eles já passaram o que eu passei. sim. Todos eles estão passando o que eu estou passando. Então, não existe sucesso sem processo. Exato. E você busca até hoje, então, conselhos, participar de mentorias, até hoje você faz isso, então. Cara, fundamental. Eu tô só no início da caminhada, meu. Eu sou uma sardinha perto dos tubarões que tem por aí. Então eu sempre digo, cara, tudo que eu vou fazer na minha vida eu me aconselho hoje. E essa foi uma das coisas que eu mais aprendi. Porque lá atrás eu não era isso. Jovem, 27 anos, começando uma empresa, dono da razão, sabe tudo, né? Sim, Hoje os jovens de 20 são mais donos da razão ainda. Então a caminhada me ensinou, cara, te aconselha. Porque o mais velho já passou o que tu passou. sim, Então hoje eu digo, cara, hoje eu consigo aconselhar alguém que está iniciando um negócio, porque eu sei exatamente o que ele vai passar. sim. Cara, a gente sabe o que ele vai passar. E então a pessoa tem duas escolhas, querer escutar ou não. É, escutar e também principalmente ter a humildade pra, não, beleza, te ouvir, entender, colher aquilo, receber, então tudo bem, vou, e não querer teimar, bater de frente, e tudo, né? Se bem que algumas pessoas ainda precisam ir lá, mesmo assim, quebrar a cara e não, agora aprendi, né? Ah, ainda precisa? Sim. E teve algum erro assim específico que você cometeu no início que talvez tu vê hoje, cara, eu podia ter feito diferente isso daqui, ia ter sido melhor pra mim. Cara, erro, eu diria assim, ó, em questão da criação do Empote Caminhada, eu acho que se teve erros na caminhada foi todos pro bem do negócio. Sim, Mas como gestor e, e empresário, acho que o maior erro foi o que eu comentei antes, a impulsividade. impulsividade. O querer resolver na hora. O ter um problema dentro da empresa e querer resolver o problema naquele momento. Esse é o maior erro que um empreendedor pode cometer. E esses 10 anos me ensinaram que hoje, se eu passo numa loja e eu vejo um problema, eu vou pegar, vou anotar. Vou pro meu escritório, vou digerir, vou entender. Vai dar 2, 3 dias, vou chamar a pessoa, minha gestora da loja. Pô, olha Uhum. só, estive lá, aconteceu isso. Entender se foi algo pontual ou algo corriqueiro, o porquê aconteceu, Sim. orientar ela, entendeu? Porque as pessoas estão lá dando o máximo delas. E é isso que eu entendi nesse momento. Uhum. E lá atrás eu queria que todo mundo pensasse com a minha cabeça e fizesse do meu jeito. Sim. Então, acho que é o cara o maior erro que eu digo é a impulsividade. Mas talvez não seria erro, porque seria o maior aprendizado também, né? Sim. Então ele tá tanto como erro como aprendizado. Sim. E é o conselho que eu dou para todo mundo que está começando hoje, não seja impulsivo. Hoje, questão de redes sociais, WhatsApp, a gente tem aquela questão de responder tudo na Tudo hora, né? na hora, né? Tem que ser imediato ali. Imediato. Sim. Às vezes a gente recebe uma mensagem, um problema, a gente já quer. Cara, calma, respira, pensa, dorme e toma a melhor decisão. Então eu vejo que esses seriam os meus grandes erros lá atrás, quando eu iniciei. Perfeito. Agora vamos para o quadro Mito ou Verdade. Esse quadro ele tem o apoio da Nortan Contabilidade. Sabe quando você quer começar a empreender, mas não sabe por onde começar com a parte burocrática? A Nortan resolve isso para você. Eles entendem o seu perfil, conversam com calma e indicam o tipo de empresa ideal, sempre pensando em economia e praticidade. Quer tirar a sua ideia do papel com segurança? Fale com a Nortan, o link está na descrição.
André, esse quadro tem aqui algumas crenças populares sobre o empreendedorismo. Eu quero que você escolha uma, pode me passar aqui, por gentileza, um desses papéis. Eu vou ler e você vai falar se é mito ou verdade e também o porquê, Vamos lá, com vamos base aí na pegar tua alguma boa. experiência. Vamos lá. André, ser persistente é mais importante do que ter dinheiro para empreender. Verdade pura. Verdade pura. Verdade pura, porque, cara, empreender é ter persistência, é ter o objetivo a ser alcançado e entender que vai ter dificuldades, adversidades e dinheiro não compra persistência. Eu sempre digo. Acho que eu acabei de completar a minha história, né? Se eu cheguei até aqui não foi pelo dinheiro. Sim, Se hoje o Empote completa 10 anos, né? 10 anos a gente completa esse ano. 15 franquias. A gente teve marcos nessa caminhada, né? sim. Eu vejo que começou comigo, com a minha esposa. O primeiro marco foi ali do 4º para o 5º ano, quando a gente trouxe o Mauro, que é meu sogro, pai da Camila. Vida financeira, bancário, superintendente de banco. Uhum, Se aposentou e a gente falou, cara, vem pro Projeto Empote, vamos. Foi onde a gente decidiu tornar o Empote uma franquia. uhum. Então foi um marco onde a gente trouxe uma visão diferente. Sim, Foi a pessoa que eu mais aprendi nessa caminhada a ser menos impulsivo, a entender que às vezes o problema se resolve sozinho. sim, E foi ele que veio para nos ajudar a estruturar toda a nossa franqueadora. Então a gente fala o marco do 4º para o 5º ano e ter, eu digo, cara, a gente ter a humildade de entender aonde a gente é bom e aonde a gente não é bom. sim. E o como é importante trazer pessoas muito melhores do que nós. E o segundo marco que a gente teve agora, completando 10 anos, né? Que a gente trouxe novos sócios para a nossa operação, que é o grupo da Wiscale, grupo que detém hoje marcas como Oral Unique, detém marcas como Cellfit, Liso Uhum. Laser, e eles têm uma expertise, e hoje eles têm mais de 800 franquias rodando. Então eles Caramba. têm uma expertise na questão de franchising que talvez a gente levaria 10 anos Sim, para poder chegar lá. Então a caminhada muitas vezes também é saber dividir para multiplicar. sim, Mas mais uma vez, a gente traz pessoas muito melhores do que nós, pessoas que vão sim, agregar, que vão trazer know-how, entendeu? Os nossos sócios, o Nadim e o Léo Pereira, são pessoas incríveis e pessoas humildes, porque eles estão ali, sim, mas eles vieram do mesmo lugar que nós. sim, Então, é o que eu sempre digo, não interessa o tamanho do empresário, ele sempre teve um início. sim. E qual que é a... Para onde que vocês estão caminhando agora em termos de quantidade de franquias? Qual que é o plano aí para o próximo ano, para os próximos 2 anos? Querem atingir quantas franquias? Cara, hoje a gente vai estar participando pela primeira vez da ABF Expo 2025. É a Uhum. maior feira de franchising do mundo. Que vai acontecer onde? Vai acontecer em São Paulo, São Paulo. Expo Center Norte, do dia 25 ao dia 28. Não sei se o nosso episódio vai ao ar antes ou depois, né? Mas se for antes, deixa o convite. E se não, deixa o convite também para conhecer mais sobre o Impote. Então, vai ser o momento que a gente vai estar apresentando o Impote para o Brasil. Porque o que a gente fez até agora, das 15 operações, foi 100% orgânica. Sim, A gente nunca vendeu em pote, a gente sempre foi comprado com sim. pote. E Olha. agora, então, a gente abriu a primeira operação em 2023, a franquia. A gente operou um ano, sendo demandado imensamente para gente querendo comprar a franquia. Sim, E a gente não vendeu, porque a gente queria aprender com essa uma sim. operação. Segundo ano, a gente abriu 14 lojas, chegamos a 15 lojas. Ah, como assim? Cara, foram 8 anos estruturando a empresa. Sim, Antes da primeira franquia, a gente operou 2 anos como franquia na nossa loja própria. sim, Então eu digo, hoje o que a gente está fazendo nos dá segurança e tranquilidade, porque a gente tem todo o know-how do processo. E juntamente agora com a WeScale, a gente tem todo o know-how do suporte ao sim. franqueado, de tudo. Então, participando da ABF agora, a gente está focando em expansão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E a meta é 60 lojas até o final do ano, Sim. Desse ano? desse ano. E se nós falarmos a médio e longo prazo, 5, 10 anos, o Import já fala e já estuda a internacionalização da marca e expandir o Import para o mundo. Porque
porque a gente entende que a alimentação vai para esse caminho e a gente entende que a gente faz algo muito diferente do que tem no mercado Sim. e que preza realmente a qualidade, preza realmente o minimamente processado e o maior diferencial do Empório, produzir tudo que vende. Então a gente entrega um sabor, entrega uma qualidade que nenhuma outra rede entrega. Sim. Por exemplo, molhos da salada, são todos frescos. Não trabalhamos com molhos prontos, com molhos com aditivos, conservantes. Então, tudo a gente fabrica e entrega para toda a nossa rede. Então, essa é a nossa perspectiva aí, curto, médio e longo prazo. E se eu digo, cara, se a gente, em 5 anos, eu e minha esposa chegamos Sim. ao primeiro marco de tornar franquia, trazendo o Mauro, chegamos a 15 franquias em mais 5, Sim. pô, junto com a Whiskey agora, eu brinco, cara, o céu é o limite, porque trazendo um time de peso, isso muda a estrutura da empresa, Sim. isso muda a inteligência, acesso a ferramentas, Sim. IA. Então, a gente traz, assim, foi uma alegria muito grande para todos os franqueados quando a gente comunicou isso, porque Sim, a que rede legal. toda se beneficia, né? Sim. Fico muito feliz por isso também. Já tivemos a oportunidade de conversar antes, né? Fiquei muito feliz por saber. Eu tenho certeza que chegarão lá. Tenho certeza. Inclusive, é um enorme prazer, mais uma vez falando, estar aqui conversando contigo e estar aí, de certa forma, aprendendo também aí contigo. Vamos para mais uma pergunta, André. Vamos lá. Tem umas aí bem pesadas no Vamos meio. ver se a Vamos gente ver pega se uma é essa cabeluda. daqui, ó. Tem que vir uma cabeluda aí. André, empreender é fácil se você tiver uma boa ideia. Cara, empreender é fácil se você tiver uma boa ideia. Na minha opinião, isso é mito. Porque empreender nunca é fácil. Uma boa ideia te facilita, mas não torna a caminhada fácil. Sim. Empreender é uma decisão. A boa ideia, ela vai facilitar a tua caminhada. Pô, tive uma grande ideia de solucionar um problema, como a gente estava conversando antes, da população. Excelente. Mas isso sozinho não faz nada. Sim. De ideias, o mundo está cheio. Sim. De pessoas determinadas a executar isso e fazer acontecer, são poucas. Sim. Então eu diria que a determinação, a constância, a consistência é o mais importante. Perfeito. Então a ideia vai te facilitar um pouco, mas ela sem determinação não vai te levar a lugar nenhum. Perfeito. André, como que você enxerga o networking e o resultado que ele pode gerar para quem empreende? Você acredita que é importante o networking? Não é? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, network é tudo. Eu considero ele muito importante. Inclusive, é ele que impulsionou muito e nos oportunizou muitas coisas, né? Então eu vejo que é fundamental a gente estar se relacionando e eu sempre digo, a gente tem que estar sempre buscando aumentar o nosso nível. Então, sempre buscar andar com pessoas melhores que nós, isso vai te fazer estudar, vai te fazer buscar, vai te fazer ler. Perfeito. E assim tu vai acessando novos níveis de network. Porque o mundo, na minha visão de mundo, ele tem que ser colaborativo. Sim. E não competitivo destrutivo. A gente precisa um colaborar com o outro. Então, quando tu cria uma rede de network, tu consegue trocar ideias. Tu consegue, muitas vezes, evitar um erro, porque essa outra pessoa ela já errou. Se tu tiver a humildade de se aconselhar, tu vai atalhar. Tua caminhada vai ser mais rápida e mais próspera. Sim. Mas para isso a gente tem que também saber escutar, ser humilde, de que, pô, se ela já passou por isso, não tem por que eu cometer o mesmo erro que ela. Sim. Então o Perfeito. network faz total diferença para te acelerar na caminhada. E tá Perfeito. trocando porque de um network nasce grandes negócios, grandes parcerias. Sim. Perfeito. E para você que é aqui de Balneário Camboriú ou região, eu faço parte de um grupo de networking que é o BNI, Business Networking International. E se você quer participar de uma reunião para entender um pouco mais desse modelo, desse formato, eu te deixo aqui o convite. É só você chamar no nosso Instagram que eu vou estar orientando aí vocês para que você possa participar de uma dessas reuniões de networking profissional. André, nós temos um outro quadro que é o Conselho de Churrasco. Se bem que, não sei se tu come churrasco ou não, é permitido na alimentação saudável churrasco, é o Conselho de Salada, então. Não, vamos, cara, como um bom gaúcho, né? Como um bom gaúcho, eu gosto de um bom churrasco, não tenha Entendi. dúvida disso. Quase Sempre achei que cometi uma gafe, né? O Conselho de Churrasco, mas aí o cara sempre saudável, né? acompanhado de uma boa salada.
Não, pô, churrasco é fundamental, ainda mais para um gaúcho, né? Então vamos lá, o conselho de churrasco. Imagine que você está lá no domingão com a família, amigos, e aí chega alguém para ti e fala: André, eu quero empreender, não sei por onde começar, que dica que você pode me dar? Mas lembre-se, é um domingão, ambiente bem informal, num tom, linguagem informal, o que você falaria para essa pessoa? Cara, primeira coisa que eu perguntaria para ela, legal, empreender o quê e no quê? Qual vai ser a caminhada que tu quer ter? O que que você vai criar? Acho que primeiro entender a ideia, porque tem as pessoas que têm a ideia e vêm te perguntar como fazer para iniciar a empreender. E tem aquelas que querem empreender, mas não tem nem a ideia, Não né? sabe nem o que, né? Então, eu Sim, digo, uma é, cara, primeiro é o que você quer fazer, o que pulsa o teu coração, porque empreender é muito mais por paixão, sim, por propósito, do que por qualquer outra coisa. Então eu digo, cara, é a paixão pelo que a gente faz. Se tu for ver todos os grandes empreendedores, eles são completamente apaixonados pelo que eles fazem. sim, E isso é fundamental. Então eu diria, cara, a primeira coisa, não empreenda por dinheiro. O dinheiro vai ser a consequência de você empreender por paixão. sim. Então, Perfeito. num domingão, tranquilo, sereno, acho que seria a minha dica, seria essa. Muito bom. André, nós estamos chegando aqui já nos minutos finais do nosso programa. Eu queria, antes, fazer uma pergunta para ti. Se hoje você estivesse começando do zero, mas com todo o conhecimento, bagagem e expertise que você já tem, o que você faria de diferente? Ou não faria nada? Ou faria alguma coisa diferente? Cara, pergunta difícil. Mas eu acredito que eu não faria nada diferente, porque se eu tenho essa bagagem toda no dia de hoje, foi pelos erros que eu cometi. Exato. Então, os erros na caminhada, eles fazem parte. Errar não é problema, o problema é persistir no erro e não querer aprender com ele. Então, eu sempre digo, toda empresa, ela vai cometer um erro, em algum momento, porque somos seres humanos. É o que a gente fala na nossa empresa. Feito por humanos, não por máquinas. Falhas vão acontecer. A questão não é se a falha aconteceu. A questão é resolver em tempo recorde essa falha. Sim. Então eu diria, cara, olhando pra trás, esses dias eu estava conversando com a minha esposa até, a gente olhou e a gente falou, cara, será que a gente começaria tudo de novo do zero? Porque não é fácil. Quem olha hoje, tudo que a gente comentou, onde é que a gente tá, Sim. fala, cara, é fácil. Mas, cara, não foi um, não foi dois, não foi três. Eu fiquei praticamente 5 anos que eu abria e fechava o Import. Que eu abdiquei de vida social, abdiquei de viagem, abdiquei de tudo. Porque eu precisava viver aquilo. Sim. Mais do que isso, inicialmente, necessidade, não tinha como ter um funcionário. Então, é fundamental. Então, cara, eu literalmente abria a porta e fechava a porta. Só que se hoje eu posso vender uma franquia do Import, é porque eu vivi isso. Sim. Então, você fala, cara, eu mudaria isso, mas e aí? Com qual expertise, qual know-how eu vou dar para o meu franqueado? Então, hoje, quando eu sento com o meu franqueado, eu tenho propriedade no que eu vou Sim. dizer. Porque eu já produzi suco, eu já produzi carne, frango, grão de bico, eu já lavei louça, eu já limpei chão, eu já limpei banheiro, eu já montei salada, iogurte, wrap, já atendi no caixa, já fiz de tudo. Sim. E vira e mexe eu vou e faço isso ainda, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que entender. E é bom entrar na operação para ver o que pode ser melhorado, porque Sim. sempre pode melhorar alguma coisa. Sim. Então eu diria, cara, tenho muito orgulho da nossa caminhada. Talvez a única coisa que eu faria diferente com o conhecimento que eu tenho hoje é ter sido menos impulsivo no início da minha caminhada. Sim. Perfeito. Que episódio de hoje, hein? Que episódio. Satisfação recebê-lo aqui. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Esse é o momento de você abrir seu coração. Pode fazer um pitch sobre o seu negócio, pode deixar uma mensagem sobre empreendedorismo, ou até mesmo alguma coisa particular sua que você queira compartilhar com quem está nos ouvindo. Então, para essa câmera, por favor, é o momento de você abrir o seu coração. Bacana. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, não posso deixar de convidar a quem não conhece o Import vir visitar nossas lojas, né? Hoje estamos em diversas cidades aqui em Santa Catarina. Acesse nosso site www.import.com.br
ou o nosso Instagram, impot_fresh food shop. Veja a loja mais próxima e vem ser contaminado pela nossa essência, por uma salada, venha transformar sua vida através da nossa alimentação. E para você que quer empreender com propósito, não deixe de conhecer mais sobre as nossas franquias. Deixo o convite para vocês. E o mais importante que quero passar para vocês é que eu espero humildemente e muito que eu possa ter inspirado vocês a empreender. Como eu passei um pouquinho para vocês, contei minha história desde a época do colégio até o dia de hoje. Empreender é uma decisão. E eu digo, se eu estou aqui hoje, eu tenho certeza que você é capaz de chegar muito mais longe. Então, acredite em você. A nossa mente é a nossa maior inimiga. Muitas vezes a gente deixa ela limitar o nosso crescimento e permite que nossas crenças nos limitem aonde a gente possa chegar. Então eu peço, por favor, acreditem, não se limitem, empreendam, porque empreender transforma vidas. Muito bom, perfeito. Lembrando que todos os contatos aqui do André, da empresa, estarão na descrição do vídeo aí para vocês. Obrigado mais uma vez, obrigado Kalil e obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no YouTube, Spotify e até o próximo episódio do Talk Empreendedor. Muito obrigado, Osmair. Quero deixar meu Tamo junto, forte abraço e agradecimento por poder participar com você hoje. tamo Muito junto, obrigado. tamo junto.